Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo olhar programas anteriores que ficaram alojados, dar uma relembrada nos assuntos que foram aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais, Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Planeta Bola, a Casa dos Boleiros em Santa Maria. E Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo. Uma loja na Bozano 330, esquina com a Visconde de Pelotas. Outra na Elvio Basso 1357. E agora vem aí uma terceira loja na Presidente Vargas. Vicente Pascotini está aqui com a gente. Que legal, nosso companheiro, colega de transmissões, de jornada, colega de equipe. Tudo bom? Tudo bem, Tess, tudo em paz. Tudo tranquilo? É, verdade. Tanto do lado do Grêmio como do lado do Inter de Santa Maria? Vamos dizer assim, né? Dentro dos percalços do futebol, né? Daquilo que a gente espera e daquilo que efetivamente acontece, nem sempre as coisas caminham dentro daquilo que a gente pensa. Nós como pessoas que gostam de futebol, pessoas que analisam futebol dentro das nossas condições, então a gente vai vendo aí principalmente Inter de Porto Alegre, Grêmio de Porto Alegre, Internacional de Santa Maria neste momento. Eu, que sou gabrielense, também acompanho um pouco mais de perto o São Gabriel, e evidentemente que todos eles têm suas dificuldades. Tem momentos que a gente espera que um faça um grande trabalho e não acontece. Um outro que a gente não esperava tanto acaba se destacando. E assim vamos indo, né, Tesses? O futebol, ele não é um trabalho, vamos dizer assim. Ele não tem um desenvolvimento equilibrado. Ele vive de altos e baixos. Semelhante a um eletrocardiograma. Num momento o clube está numa crise monstruosa, no outro momento ele está num momento maravilhoso e assim por diante. Mas esses momentos não se mantêm. Quando está num bom momento, pode esperar que em seguida ele vai ter dificuldades, e quando está em dificuldades, dentro de algum tempo ele ressurge e volta a ter uma boa condição. O futebol tem esse detalhe, ele não tem equilíbrio, né? Então ele se mantém sempre nesse sobe e desce. É assim que tem acontecido. O nosso Inter de Santa Maria tem mantido um pouco mais uma situação de dificuldades, eu diria assim. Afora 2017, quando decidiu contra o São Luís de Juí uma possibilidade de voltar à primeira divisão, nos demais últimos anos o Internacional tem tido mais dificuldades, mais problemas do que sucesso. E neste ano de 2023, eu particularmente tinha uma expectativa até de uma melhor participação do Internacional na divisão de acesso. Vem tendo dificuldades, está fazendo uma campanha que ainda permite uma busca de uma classificação entre os 4, mas não é aquela campanha que eu esperava. Eu esperava que este ano o Internacional deslanchasse, até por todas as condições que foram oferecidas a jogadores, à comissão técnica, pela direção. Infelizmente não está acontecendo, mas está ainda aí dentro, caminhando, buscando um lugar entre os 4 que passam para a próxima fase da divisão de acesso.
Exatamente. Bom, nós vamos conversar sobre o Inter, mas antes vamos aproveitar uma brecha aqui. Nós falamos em Grêmio, eu falei em Grêmio, não foi de propósito, é porque você faz parte do grupo do consulado do Grêmio em Santa Maria, uma pessoa bastante por dentro das informações, até por ali, claro, tem algumas coisas que só fazem parte de um grupo seleto lá, digamos, de dirigentes, né? Sim. Mas vocês têm um contato com quase todos e tem muitas informações. Esta semana um sobressalto aí para os gremistas, a tal de penhora da Arena. Aí já veio algumas explicações mais tranquilizadoras, né? A outra, já surgiu ontem uma nova notícia que a penhora também tem um dos itens que proibiria o uso do local. Tens alguma informação para esclarecer os gremistas, para tranquilizar e os colorados parar de tocar flauta? Pois é, Tesses. Esse assunto, ele não se esgota nas informações que a gente dispõe no momento, porque ele agora está na área, no território jurídico. E quando se tem a participação judiciária em qualquer envolvimento, em qualquer fato que seja analisado pelo judiciário, muitas vezes a gente não tem como prever aquilo que pode acontecer. Há muitas teorias a respeito daquilo que pode acontecer com a Arena Porto-Alegrense. Alguns detalhes são importantes que sejam colocados. O Grêmio, propriamente dito, só seria responsabilizado nessa ação se nós estivéssemos em 2032, 2033, ou seja, daqui a 10 anos. Quando ele tiver a posse definitiva. Quando ele tiver a posse definitiva. Hoje, ainda, quem responde judicialmente é a OAS e a empresa que a sucedeu. E essa empresa é que é a responsável pela dívida junto à empresa Meta, Banco né? do Brasil. Meta é a empresa hoje que sucede a OAS, né? É bom esclarecer assim, ó, já que você falou a posse definitiva, alguns talvez ainda não saibam, o contrato que o Grêmio fez, ele tem 20 anos de usufruto e depois, a partir desses 20 anos, ele tomaria posse e entregaria o Olímpico. Isso, né? Na verdade, o ideal, antes de começar a ser construída a Arena Porto-Alegrense, é que assim que ela fosse entregue para o Grêmio entregasse o Estádio Olímpico para Ainda bem que não entregou, né? Pois é, só que no meio do caminho houve os problemas todos que envolveram a construtora e ela deixou de cumprir o aspecto financeiro em relação à Arena. Esse é o problema. Hoje a dívida da Arena Porto-Alegrense, do estádio do Grêmio, é em torno de 220 milhões, 230 milhões. O estádio olímpico, ele vale até mais do que isso. Não o estádio em si, mas a área onde o estádio está construído. A zona central. Então, teoricamente, seria muito simples de resolver a questão. Vende aquela área e com o recurso da venda daquela área, paga a dívida referente à arena. Só que isso tem um imbróglio judicial maior do que isso, porque envolve inclusive as obras do entorno da arena que também não foram feitas e que o Grêmio não quer assumir, a Prefeitura de Porto Alegre também não quer assumir e a Meta não tem também uma ideia de fazer essas obras. Então, há muitos interesses envolvidos e quando tu consegue resolver que 2 ou 3 dos envolvidos concordem, um outro não concorda. É isso que tem acontecido até hoje. Então, caminha dessa forma. A utilização do terreno pelo Grêmio, a utilização do equipamento pelo Grêmio também agora está penhorado. O que eu acho que pode acontecer, mas eu também não tenho absoluta certeza disso, mas a ideia que eu tenho é de que os recursos referentes à utilização do equipamento da arena possam ser penhorados para ser paga. É isso aí que eu ia dizer. O que eu entendi, até perguntei para um advogado, com essa penhora da utilização, o Grêmio, cada jogo ele repassa uma verba para a Meta essa, né? Exatamente. Então essa verba seria depositada judicialmente. Porque na verdade, Tesses, o Grêmio, o estádio, o equipamento, o Grêmio repassa recursos para... Ele nem é repassado. Na verdade, quem administra o equipamento é a Arena Porto-Alegrense. Mas o Grêmio é sócio da Arena Porto-Alegrense.
Então, esses recursos são repassados para a Arena Porto Alegrense, que repassa para a construtora que, teoricamente, deveria pagar a dívida, o empréstimo. E isso não está acontecendo. Então, é uma situação bem ainda delicada, de difícil prognóstico futuro. Mas alguns detalhes a gente sabe. Um estádio de futebol, ele não tem muita utilidade a não ser como estádio de futebol. E para o Grêmio. Exatamente. E em Porto Alegre, nós só temos 2 clubes grandes, Grêmio e Internacional. O Internacional já tem o seu equipamento. Então, não vejo como alguém possa ter interesse na arena num leilão. E se fala mais alguns detalhes com relação ao leilão, eventualmente se acontecer. De que num primeiro leilão, com absoluta certeza, ninguém vai dar lance em torno de 230 milhões. E que nos leilões subsequentes, o próprio Grêmio poderia dar um lance que chegaria aí próximo de 100 milhões de reais. Então, olha que num determinado momento parece uma notícia trágica para o Grêmio e num outro momento parece uma notícia até interessante. Porque se o Grêmio adquire o equipamento no leilão, ele passa a ser dono do Estádio Olímpico. Ou seja, ele na verdade é o dono do Estádio Olímpico, mas o Estádio Olímpico está prometido para a empresa que construiu a arena. Mas se o Grêmio tiver que pagar pelo equipamento a arena do Grêmio, evidentemente que o Estádio Olímpico retornaria para o Grêmio. Ele poderia negociar e até ganhar dinheiro nessa negociação toda. Mas são detalhes que vão andar nos próximos dias, talvez nos próximos meses e até talvez nos próximos anos. Sim, tem um embrólio judicial disso, vai ser, provavelmente a meta vai recorrer. Uma coisa eu acho, o Grêmio vai continuar jogando na arena. Agora, os recursos gerados pela arena é que judicialmente teremos uma decisão que ainda não existe e que poderá determinar, por exemplo, que parte desses recursos sejam recolhidos, né, judicialmente para o pagamento dos credores em relação ao estádio, que são Banco do Brasil, Banrisul Santander. E Santander. Exatamente. E o mais importante, né, que o Estádio Olímpico acabou não sendo entregue como deveria ter sido, e isso vai salvar provavelmente toda a situação financeira do Grêmio, porque ele pode vender aquela área, como você falou, e cobrir um eventual leilão. O estádio não foi entregue porque todas as cláusulas que teriam ser cumpridas pela OAS não foram cumpridas. O entorno, né, que não foi construído. Exatamente. O entorno. Exatamente. E havia, inclusive, no projeto inicial, até mesmo shopping naquela região da arena. Nada disso foi feito. Então, olha a quantidade de envolvimentos que tem para que se possa chegar a uma decisão acerca desse assunto. Eu acho que, num determinado momento, todos terão que sentar em torno de uma mesa e decidir isso. Mas isso já foi feito algumas vezes e não se chegou a uma conclusão, não houve acordo. Não se chegou a um resultado. Sempre alguém saiu achando que teria prejuízo nessa negociação. Então, ela terá que continuar acontecendo até que chegue a um resultado, ou que efetivamente aconteça do estádio ir a leilão, e aí abre-se uma possibilidade, na minha opinião, no leilão, de que o Grêmio possa até ter alguma vantagem, ele que é terceiro interessado neste momento, porque ele não é o devedor, né? Ele utiliza o estádio, mas o estádio nesse momento pertence, é administrado financeiramente e até materialmente pela Arena Porto Alegrense. Bom, e falando em time, já que estamos falando em Grêmio, ontem houve o anúncio do Iturbe, essa semana, né? Foi contratado, né? E tu acredita em mais alguém vindo nesse pacote aí, desse meio de ano? Difícil, o Tesses, dificilmente. Eu acho que o Grêmio já fez um esforço enorme para contratar jogadores. O Grêmio vive um momento financeiro com dificuldades, com problemas, precisa inclusive vender jogadores em vez de comprar. Mas havia essa ideia, inclusive, do Michael, mas o Michael é um jogador que o clube onde ele está só aceita vendê-lo. E a venda significa em torno de 40 milhões, ou seja, absolutamente impossível... 40 milhões de euros, né? Absolutamente impossível, 40 milhões de reais, 8 milhões 40 milhões de euros. Absolutamente impossível para, exceto Flamengo, Palmeiras talvez,
Os demais clubes do Brasil, em absoluto, têm recurso para tanto. Se falou também no Soteldo, esse sim seria um jogador dentro de um padrão razoável, porque esse poderia vir para o empréstimo. Então, é um momento de muita especulação. O Internacional também está trazendo jogadores para reforçar o clube. E o Internacional demorou um pouco mais, porque ele precisa ter uma certa certeza da continuidade na Libertadores. E ainda não tem, embora 99,9% mostre que o Internacional permanece na competição, porque depende só dele e de jogo no estádio Beira-Rio. Então, é um momento de muita especulação, mas eu vejo assim que tanto o Grêmio como o Internacional não tem uma condição financeira adequada para pensar em jogadores de alto nível, como por exemplo o Michael. Me parece que já desistiram do reserva do Soares, já conversaram com o Diego Souza, e vai renovar o contrato por mais 6 meses, né? O Diego foi um jogador excepcional. Para 15 minutos resolve, para dar um descanso para o Soares. Exatamente, é isso aí. A condição dele é para entrar no meio do segundo tempo. Porque hoje estão botando qualquer jogador no lugar do Soares, quando ele sai, bota qualquer um ali, mas não resolve o problema. Exatamente. E agora, o Diego, pelo menos, é um jogador que vai ficar plantado ali num lançamento e pode meter uma bola de cabeça. Mas Diego e Jeromel são 2 jogadores que eu não sei quando voltam. Não, o Jeromel acho que não volta, né? Não sei quando volta. O Diego está pronto para voltar já, ele só estava encerrando o contrato, vai ter que fazer um regimezinho de um mês para dar uma diminuição. O problema do Diego é também a condição física. Claro. Em que condições ele volta? Por incrível que pareça, o Jeromel, até por ser zagueiro e por ser um jogador que se cuida muito e por ser um jogador longilíneo, de pouco peso, ele tem melhores condições de recuperação. Embora o problema dele seja talvez mais sério do que o do Diego. Então são 2 jogadores que podem até se juntar, mas não são jogadores, neste momento, a nível de titularidade. Não. São jogadores para fazer parte eu vejo o Diego assim para aquele jogador que o Renato usa nos últimos 15, 20 minutos, quando o Soares já está bem cansado, sabe? Exatamente. Pelo menos é um cara da função, que não tem, o Grêmio não está usando ninguém da função ali, né? É verdade, não tem. Bota ali... O André é o jogador que vem para fazer aquele papel, mas está assim, muito abaixo da titularidade de um time de nível de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Que hoje tu vê os últimos 15, 20 minutos, às vezes, do Soares ali se arrastando já, tem que ficar até o fim, porque não tem ninguém naquela posição. É verdade. Então acho que aí seria a solução do Diego. De repente bota 15 minutos ele aguenta. Agora, se o Diego voltar em seguida, aí já nós estamos ainda... não chegamos nem na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, se ele tiver condições de dentro de um mês, e aí nós vamos estar aí pela metade do primeiro turno, seria muito interessante. Ferreirinha também voltando. Ferreirinha, sim, esse está voltando, né? Esse é outro jogador fundamental, porque o Grêmio não tem jogador de velocidade pelos lados. É o que o Renato está pedindo, né? Exatamente. Então, se o Ferreira voltar, de repente ele reduz essa busca por um jogador de lado de velocidade, que era o caso do Michael, que era o caso do Soteldo. Agora, o Ferreira também precisa manter uma regularidade, né? Eu acho que ele tem que fazer uma boa base física. Acho que isso que falasse correto. Que sempre ele voltou às pressas, aquela necessidade que o Grêmio tinha de ter um jogador na função. Sim, mas é que agora se esperou mais tempo, né, para recuperar, né? Sim. Está recuperando fisicamente, mas antes, lembra? Ele já estava bom, já ia para o jogo, estourava de novo. E ele, por exemplo, comparando assim, Ferreirinha com Cebolinha. O Cebolinha é um jogador de velocidade, mas é um jogador que não sofre tanto conflito com o marcador, não tem tanto impacto físico. O Ferreira já é um jogador que se aproxima muito do seu adversário. Ele joga colado no adversário. E a consequência disso é que quando ele consegue o drible, ele leva uma batida. Então ele é um jogador que sofre muito mais lesões na disputa com o adversário do que os outros jogadores de lado que o Grêmio teve nos últimos anos e que fizeram sucesso. O Ferreira tem essa dificuldade porque ele parte para um embate quase que de boxe. Então, consequentemente, ele sempre está sofrendo lesões, porque dificilmente tu vai ver um jogo em que o Ferreira não termine ele tendo levado duas ou três batidas fortes em tornozelo, joelho, tá? E isso é muito ruim, porque o jogador rapidamente volta a ter problemas de lesão. Perfeito. Bom, Inter Santa Maria.
Você falou pra gente aí que o futebol é o eletrocardiograma. O estádio ali do Presidente Vargas devia ter no muro uma pintura de um eletrocardiograma ali, porque tem nos dado susto aí, né, Vicente? É verdade, Tessis. O trabalho vem sendo feito com seriedade, com qualidade. A busca por jogadores também tem sido feita de forma, eu diria, adequada. A chegada na semana passada do Michel, que é um centroavante diferenciado. E o outro que veio, o Batista? Pois é, mas é que veio uma semana, outra semana, a mesma função? E de repente vão ficar esses dois. Eu não sei. Hoje tem 3 centroavantes. Né? São 3 e o titular não é nenhum desses 2. Né? Então, mas o Internacional traz o Michel para ser o titular. Isso eu tenho certeza. Talvez ele até libere um dos 2 outros centroavantes. Não, eu acho que vai acabar sobrando, né, para o Macena. Porque ele vem atuando sempre e não tem feito gols. Então, é um jogador que está, assim, sendo observado. Eu tenho certeza pela comissão técnica, apesar de todo o esforço dele, de toda a entrega dele, ele não tem feito gols. Se o Michel entrar e começar a fazer gols, alguém vai sobrar. 3 atacantes, eu não sei o que o Benhudo pensa sobre isso, mas ele não vai, num jogo, utilizar 3 centroavantes. Pode até usar até 2, mas mais do que 2 não vai usar. Então, não sei qual vai ser o destino de um dos centroavantes do Inter. Mas o Michel com certeza fica. Então, volto a dizer, o Macena é a bola da vez para ter dificuldades para se manter dentro do plantel do Internacional. Agora, o Michel é um jogador que pode fazer a diferença. Ele tem condições para isso, ele vem num nível superior aos demais jogadores que estão aí da divisão de acesso. E é claro que o Internacional tem um outro problema, que é o setor de meio campo. Onde algumas vezes tem entrado o Eliomar no lugar do Chico e que era o jogador que teria que fazer a diferença técnica. E o Eliomar não tem feito isso, não tem conseguido fazer isso. Veio já com algum tipo de problema, hoje já está à disposição do Benhur, mas vem tendo dificuldades também para fazer aquele trabalho importante, para fazer com que a bola chegue no Júnior, que é um jogador de velocidade, que chegue no centroavante, porque é essa bola do meio de campo que o Chico vem fazendo, mas o Chico é um jogador que também não tem mais a condição de fazer 90 minutos. O Chico é um jogador de 45 minutos. Né? Então, no momento que o Chico sai, que o Chiquinho sai, o Internacional fica sem o jogador com essa capacidade. E importante que tivesse também um jogador para isso. Importante também que o Evangelista consiga se manter jogando pela lateral, porque ele tecnicamente é um jogador também de alta qualidade e que se junta ao setor de meio campo, que se junta aos jogadores de ataque, que tem uma capacidade de levar vantagem sobre o seu marcador. Então, o Internacional tem algumas soluções que a gente espera que possam apresentar o futebol suficiente para nesse encerramento aí da fase de classificação, levar o Internacional a uma posição interessante em termos de classificação. Porque nós temos na outra chave o Monson disparando, vai ser o primeiro, não há dúvida disso, se já não dá para dizer que é o primeiro. E é evidente que o 4º colocado da chave do Inter vai ter esse adversário pela frente e jogando a segunda partida no campo do Monson. Então seria interessante conseguir chegar aí numa posição acima da 4ª. Já seria o suficiente para que tu pegue um adversário de um nível semelhante ao teu. Bom, pelo que a gente tem acompanhado, que tu mesmo falasse agora, a gente imaginava que teria um grupo grande, o Internacional, um grupo forte, mas pelo que se viu tem um grupo curto, que o treinador olha para o banco e não tem muitas opções, né, para se mexer, meio de campo, ataque agora que está trazendo, e lateral direito, está com dificuldade. Não tem tem um jogador jogando às vezes adaptado. Né? Adaptado ali, né, então o grupo está curto. E agora a copinha, não é temeroso jogar uma copinha, que nós tínhamos essa situação de jogar de domingo a domingo, então não, a gente recupera, coisa e tal, e agora não vai ter domingo, quarta e domingo, com um grupo curto. Será que não vai ser um prejuízo para o time internacional?
Pois é, aí entra uma questão administrativa, né, Tesses? O que pensa a direção do Internacional com relação a disputar a Copinha? Eu notei que da chave do Internacional, apenas Internacional e Pelotas vão disputar a Copinha. Os demais continuarão jogando só aos domingos. Teoricamente é uma vantagem para esses demais clubes dentro da divisão de acesso. Guarani, Santa Cruz, Lajadense, são times, até o São Gabriel, lutam ali por uma vaga entre os 4. E terão, de alguma forma, uma vantagem, porque permanecerão disputando apenas o campeonato da divisão de acesso, enquanto que o Internacional e o Pelotas também estarão jogando 2 competições ao mesmo tempo. Aí é uma decisão administrativa, difícil da gente opinar. Eu particularmente entendo que a Copinha ela é extremamente difícil, ela dá apenas uma vaga. É isso que eu ia dizer. A divisão de acesso eu acho que é um objetivo que todos querem. Exatamente. A Copinha é só um que vai ter o ganho que todo mundo pensa. E tu terá, entre os 13, me parece que vão disputar, algumas equipes que estão disputando Série D e Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a chance de buscar a primeira colocação desse campeonato é extremamente difícil. Por isso que eu digo que é uma decisão administrativa, a direção do Inter entende que isso seria importante e aí não se discute, né? Mas eu acho que em termos de campeonato, de divisão de acesso, o Internacional vai ter algum prejuízo ao disputar 2 competições. Quando deveria, no meu entendimento, ser o objetivo principal, né? Pois é, mas o objetivo parece ser a busca das 2 competições. E eu entendo também que a disputa da Copa RS, dá ao Internacional um espaço maior de competição durante o ano. Talvez isso também seja um dos objetivos da direção do Internacional, estender o período do Internacional em atividade. Talvez esse seja o principal objetivo. Mas bem que a federação podia fazer essa Copinha um pouquinho mais tarde, né? Dá pelo menos o tempo de terminar essa fase classificatória. Quando começasse os mata-matas, aí começaria a Copinha, porque aí quem tinha que cair fora já caiu, aí ficariam... Pois é, poderia ser. É que a Copinha, ela reúne equipes que disputam várias competições, né? Então, de repente... Na reunião, aquela que se faz para montagem de carnê, para determinações de como será disputada a competição, pode ser que ali tenha sido discutido esse assunto, né, Tesses? E tenha sido, a maioria dos clubes tenha voto vencido. Decidido pela forma como vai ser disputado e pelo período em que a competição será disputada. O ideal, eu diria que o ideal para Pelotas e Inter de Santa Maria, que estão disputando a divisão de acesso e que têm pretensões de subir para o campeonato principal do Rio Grande do Sul, seria que essa competição fosse um pouquinho mais tarde. Mas é que o voto não é só deles. São 13 todos equipes. Os clubes, né? E também tem a questão do calendário, que muitas vezes tu não consegue adequar aquilo que seria o ideal. Ou tu adequa para uma, mas não adequa para outra equipe. E a consequência é que vai para o voto e quem teve mais votos acaba vencendo. Porque a Federação Gaúcha de Futebol, é importante que se diga isso, Tess, ela não tem absolutamente nenhum interesse em prejudicar qualquer um dos clubes que fazem parte da federação. Pelo contrário, se puder, vai sempre auxiliar. Porque, na verdade, a federação ela não existe por si mesma. A federação são os clubes. Esses que decidem o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Não existe um ente superior que diz assim, vai ser assim. Não. A federação é a junção, é a reunião dos clubes que disputam Série A, Série B. Eles é que decidem aquilo que se faz. Muitas vezes eu ouço assim, a federação decidiu de tal forma, como se ela fosse um ente externo aos clubes. Na verdade, quando se diz que a federação decidiu alguma coisa, é porque os clubes decidiram daquela forma. Bom, e uma última colocação aí que eu gostaria de te ouvir. Até agora o Inter não deu a liga que nós sonhávamos que acontecesse. Pode ainda acontecer nesse segundo turno, no teu entendimento? Seria importante que acontecesse, né? O Internacional tem ainda 2 jogos em casa, tem que fazer o dever de casa. Eu acho que o mais importante nessa fase da competição é fazer o dever de casa, ganhar os jogos em Santa Maria. E o que vai acontecer lá na última rodada? Na última rodada, o Internacional vai a
Venâncio Aires enfrentar o Guarani de Venâncio, que possivelmente já estará rebaixado. Então, além de fazer o dever de casa, o Internacional precisa ganhar esse jogo. Esse jogo, na última rodada, me parece que vai ser fundamental para definir uma posição que seja um pouquinho superior à quarta colocação. Até o ideal era chegar em primeiro ou segundo, mas que seja a terceira posição. A terceira posição te dá o prejuízo de jogar a segunda partida fora de casa, mas os adversários, exceto o Monson, eles são do mesmo nível, são muito parecidos, então eu acho que não seria um problema maior jogar a segunda partida fora de casa. Até porque, com relação a esse detalhe da segunda partida fora de casa, eu converso muito com o Coronel Berlese, e ele faz a seguinte, como trabalha com estatística, ele mostra que praticamente não há diferença assim, de passar um ou outro clube para a próxima fase nos mata-matas. É muito próximo de 50% a passagem do que jogou a primeira em casa ou do que jogou a segunda em casa. Então isso não é um fator assim fundamental. É interessante sempre, evidentemente, mas ele não é fundamental. E ele é interessante desde que tu consiga no primeiro jogo fora de casa não sofrer um placar adverso alto, como por exemplo um 3-0, porque aí tu volta para a segunda partida numa situação delicada. Então, não é tão significativo. Importante seria, na minha opinião, neste momento, escapar, pelo menos nesse primeiro mata-mata aí, nas quartas de final, dessa equipe do Monson, que vem fazendo um campeonato assim, perfeito. Beleza, muito obrigado pela tua vinda, né? Vamos ver se a gente troca mais um passe aí, mais seguido. Agora, à medida que a coisa for afunilando, né? A gente vai tendo mais noção do que pode acontecer. Verdade. Legal? Muito obrigado pela tua vinda aí, né? Abraço, até a próxima. Até a próxima. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações, apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria.